Father's endless mercy prepared a table for me. How can it even be? You sent your son down to save me. No other name will I praise but yours. No other name will I praise but yours. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. You have my heart. Whoa, I am so in love, and there's no one else for me. Oh, I'm so in love, and there's no one else for me. Oh, I'm so in love, and there's no one else for me. No, no, no. Oh, I'm so in love, and there's no one else for me. No, 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 no other name will I praise but yours. No other name will I praise but yours. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Jesus, 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 you're the lover of my soul. Bom dia, família. Sejam bem-vindos ao nosso culto online número 63. O culto sempre é um momento especial para a gente estar juntos, orando, louvando a Deus, também sendo edificado na sua palavra. E hoje de uma forma especial também, porque é o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Se você tem caminhado conosco por esses anos, você sabe que há mais de 6 anos nossa igreja se junta a outras igrejas ao redor do Brasil. Esse ano mais de 12 mil igrejas, estão juntas em oração
pela causa dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. O DIP é uma iniciativa da Organização Cristã Portas Abertas, que há mais de 65 anos tem trabalhado mapeando os países onde a perseguição é mais intensa e também desenvolvendo projetos e apoiando cristãos perseguidos ao redor do mundo. O objetivo principal é conscientizar a igreja e informar sobre esses nossos irmãos que passam por uma grande dificuldade, para poder expressar e compartilhar a sua fé ao redor do mundo. O tema do DIP desse ano é Cristãos Presos, a esperança não decepciona. Hoje no mundo a gente tem mais de 340 milhões de cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. E destes, mais de 4 mil estão presos, encarcerados em vários países, mas especialmente no Irã, Eritreia e também na Coreia do Norte, onde a gente vê que eles estão encarcerados, presos em condições subhumanas, muitas vezes vítimas de tortura, violência, agressão, e pior do que tudo isso, muitas vezes se sentindo sozinhos. E a ideia do DIP é a gente poder, como igreja livre, apoiar os nossos irmãos, também orando por eles, apoiando os projetos da Portas Abertas, que vai estar desenvolvendo atividades e projetos para poder apoiá-los, também muitas vezes buscando assessoria jurídica para libertá-los, porque muitos foram falsamente acusados, e o único crime desses cristãos é terem acreditado, é terem crido em Jesus e entregado a sua vida a Ele. Então hoje é o momento em que nós vamos estar a igreja livre, os seus irmãos de países onde há liberdade, onde nós estaremos nos tornando um com eles através da oração, através da nossa intercessão. Então hoje eu queria convidar você para junto conosco fazer parte desse domingo especial. E além do culto de hoje, e de algumas informações que você vai ter, eu queria convidar você também para, na descrição desse vídeo, você vai encontrar as informações do Portas Abertas, os links para o site, também para as redes sociais, e lá você vai encontrar mais informações sobre todos os projetos que Portas Abertas desenvolve para apoiar e ajudar os cristãos perseguidos, também sobre os pedidos de oração e as necessidades que eles têm. O tema, o versículo que faz parte do tema desse ano é Romanos capítulo 5, no versículo 5, que ele diz assim, Romanos 5:5: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança é a nossa maior motivação, a nossa maior força e a maior arma para enfrentar as adversidades. E num domingo como esse, nós queremos compartilhar e também queremos levar esperanças aos nossos irmãos que estão encarcerados, presos e são vítimas de perseguição. Bem-vindo ao nosso culto online, bem-vindo ao DIP 2021. Ame uns aos outros, pois Deus é amor. Quem sabe amar, conhece a Deus. Quem não sabe amar, não é de Deus, pois Deus
dia, meus irmãos queridos, graça e paz para cada um de vocês. Eu espero que você esteja bem, você e sua família. O desejo, a oração do meu coração para o seu coração é que você possa desfrutar durante hoje e essa semana das muitas bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós vamos continuar hoje no nosso estudo no livro de Atos. Chegamos no capítulo 4. A igreja nasceu ali no capítulo 2, no dia de Pentecoste, com 3.000 sendo convertidos e batizados. E quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 4, a gente vê que agora o número de discípulos, diz ali, já cresceu para quase 5.000 homens. E de acordo com alguns estudiosos, isso significa que a igreja, já no capítulo 4, tinha provavelmente 20.000 pessoas que se reuniam. Pessoas que creram, pessoas que abraçaram a fé. E obviamente o inimigo, ele não está contente com isso, então ele começa a colocar empecilhos e ataques contra esse exército de Jesus. Mas ao invés desse exército bater em retirada, eles continuam investindo contra esses ataques, de forma confiante, corajosa e dependente do Espírito Santo. Então nós chegamos no trecho de hoje, capítulo 4, versículo 32, que diz lá o seguinte: e da multidão, daqueles pelo menos 5.000 homens, e juntamente com suas esposas e seus filhos, da multidão dos que creram, diz ali, veja só, crer no livro de Atos é mais do que somente uma retórica ou teoria, ou dizer, não, eu creio, levantar sua mão e achar que está tudo bem, você está salvo. Crer aqui significa envolvimento, significa comprometimento, significa ação. Dos que creram, era um só o coração e uma alma. Agora, isso aqui é algo incalculável, é algo sobre-humano, é algo sobrenatural. Por que eu digo isso? Porque nós conhecemos pessoas, nós nos conhecemos, eu me conheço. E a gente sabe o quão difícil é nos tornarmos uma pessoa com uma outra pessoa, um coração ou uma alma com uma outra pessoa. É um grande desafio. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus instrui ao homem, ele diz, você deixa o pai e mãe, você se une à sua esposa e os dois se tornam apenas uma só carne. Dois se tornam um. E é exatamente isso que nós vemos acontecer ali no livro de Atos, capítulo 4. Toda aquela multidão, daqueles que creram, que estavam comprometidos, daqueles que se envolveram nessa causa, na missão de Cristo, eles haviam se tornado um. E trabalhando com famílias, trabalhando com casais durante todos esses anos, a gente vê o quão difícil às vezes é para o marido e esposa se tornarem um, nessa intimidade, nessa unidade perfeita. E por que isso? Acho que o grande problema é exatamente o nosso eu. O meu eu entra na frente e estorva. O meu eu quer estar no centro das atenções. O meu eu é exigente. O meu eu acha que eu tenho que ser o general do quartel. O meu eu acha que tem que ser o CEO da companhia. O meu eu acha que é o líder da banda. O meu eu acha que tem que ser o chefe dos subalternos. O meu eu quer ter a última palavra. Mas aqui diz que algo especial está acontecendo, algo extraordinário está acontecendo por causa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha entrado naquelas vidas e o poder do Espírito Santo está atuando ali. Por isso que existe esse laço de intimidade, de cumplicidade e de compromisso entre esses primeiros cristãos, essa igreja primitiva. Primeiro porque eles tinham obedecido o Evangelho do Senhor Jesus. E segundo porque eles estavam deixando o Espírito Santo atuar na vida deles. Veja, quando você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, e Ele quer entrar e atuar na nossa vida, Ele quer ocupar todo o espaço do seu coração. Ele quer ocupar todo o espaço da sua alma, ou seja, da sua disposição mental. O que muitas vezes nós fazemos é o seguinte, nós convidamos o Espírito Santo para entrar em nós, mas nós reservamos alguns cômodos do nosso coração,
alguns espaços, não é mesmo? Nós reservamos alguns cômodos da nossa alma, alguns espaços na nossa alma, para nós mesmos. Nós dizemos o seguinte, assim, através da nossa ação: Espírito Santo, você pode entrar e você pode preencher o espaço da minha vida profissional. Em outras palavras, me abençoe profissionalmente, abra portas para mim, me ajude na minha carreira para que eu possa prosperar e ter sucesso. Mas no espaço financeiro, na minha área financeira, deixa que eu cuido disso, não é mesmo? Às vezes nós dizemos: Espírito Santo, eu quero que você entre e cuide da minha família, me ajude com a minha família, mas na área ou no espaço dos meus impulsos, deixa que eu cuido disso. Nós limitamos a ação do Espírito Santo. Nós damos somente uma quantia medida, calculada de espaço para ele entrar e atuar na nossa vida. Mas quando o Espírito Santo, e a Bíblia diz ali no capítulo 4, versículo 31, que depois de orarem, esse corpo de Cristo está cheio do Espírito Santo, não é somente limitadamente, mas eles estão tomados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a agir e a gerar resultados extraordinários na vida dele. E esse é o resultado. Eles são um coração e uma alma. E diz mais aqui, inclusive: ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E essa ideia de comum vem da palavra koinonia. Todo mundo participava um com o outro daquilo que eles tinham por causa dessa comunhão íntima que havia entre eles. Então aquela igreja, aqueles primeiros cristãos, através das suas ações, dizia o seguinte: o que é meu, e eles possuíam legitimamente suas casas, seus terrenos, o que é meu é seu. E eu quero compartilhar com você. Eu estou pronto nessa comunhão, nesse um coração e numa alma, para dividir o que eu tenho com você. É interessante que algumas pessoas, ao longo dos anos, têm dito o seguinte: olha, essa passagem aqui no livro de Atos, e outras também, estão confirmando para nós a importância daquela ideologia política do marxismo, onde nós compartilhamos o que nós temos. Mas diferente dessas ideologias políticas, muito diferente, o cristianismo dizia o seguinte: o que é meu é seu e eu quero compartilhar com você. Agora, no marxismo, essa ideologia, falida já eu diria, diz o seguinte: o que é seu é meu, então pode me dar ou eu vou tirar de você. E mesmo que isso exija uma ditadura, seja uma ditadura proletária, uma ditadura do pobre, seja o que for, o que é seu é meu. Você não tem direito a possuir a propriedade particular. E a Bíblia nunca fala isso. A Bíblia diz: não, essas pessoas possuíam casas, elas possuíam terrenos, mas elas estavam dispostas em Cristo a compartilhar aquilo que elas tinham. Não precisava de um governo, não precisava de um partido, não precisava de um partido político, de um poder político para tirar as coisas das pessoas, para dividir, para compartilhar o que elas tinham. O governo que havia entre aqueles primeiros cristãos era o poder do Espírito Santo atuando neles. E eles tinham, sim, o desejo de compartilhar aquilo que era deles por direito. Ninguém tem o direito de tirar, de extorquir, ninguém tem o direito de exigir aquilo que pertence ao outro, que é de uma outra pessoa. E essa generosidade, então, é um movimento do Espírito Santo, atuando e transformando. Essa é a verdadeira revolução que acontece quando o Espírito Santo está atuando na vida do cristão. Ele desenvolve então esse um coração e essa uma disposição mental junto com o seu próximo, junto com o seu irmão. E diz mais então agora no versículo 33: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Numa outra versão diz o seguinte:
e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. À medida que eles iam compartilhando o que eles tinham, Deus supria e Deus continuava derramando muitas bênçãos sobre eles. Então, por um lado, eles têm o Espírito Santo movendo dentro deles, agindo dentro deles para gerar essa unidade de um coração e uma alma. E por outro lado, eles tinham a motivação da ressurreição de Jesus. Era isso que eles anunciavam, era isso que os apóstolos anunciavam, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O que é que significa isso? Significa que eles aprenderam de Cristo, que eles aprenderam no Evangelho, que quando Cristo estava pronto a se dar, a doar a própria vida, o Pai estava pronto na fidelidade dele para suprir o que Jesus estava fazendo. Quando Cristo decidiu, o Pai supriu, dizendo, olha, no terceiro dia você vai levantar, você não vai ficar naquele túmulo. Por quê? Porque Deus é fiel. O Pai é fiel e quando Ele vê a sua disposição, quando Ele vê a minha disposição em dar e doar para ajudar a suprir uma necessidade que seja real, né, o que Ele faz? Ele derrama bênçãos sobre nós, Ele nos supre, Ele nos capacita para que nós possamos confirmar e cumprir esse desejo que nós temos no nosso coração e na nossa alma. Deus, eu diria, Ele não vai deixar uma alma generosa, um coração generoso no frio. Deus não vai deixar uma alma, um coração generoso passar necessidade ou na chuva. Então veja o que acontece. O Espírito Santo age, as bênçãos são derramadas e a unidade é expressa na generosidade. Irmãos, quando você permite, quando eu permito que o Espírito Santo haja dentro de nós, no nosso coração e na nossa alma, ele gera muito mais do que somente uma revolução de valores, ele gera uma transformação de coração e de alma. Quando nós não permitimos e nós limitamos os cômodos onde ele pode agir dentro do nosso coração e da nossa alma, então no máximo o que nós experimentamos é uma mudança anêmica, ou seja, desprovida de brilho, de realce. Quando nós entendemos que o Espírito Santo quer atuar por completo, quando nós estamos prontos e abertos para recebermos as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós, que nem diz ali no versículo, quando nós entendemos que nós vivemos agora nesse corpo, numa unidade, e essa unidade é expressa na generosidade, acontece o que nós vemos nos versículos 34 a 37. Veja só o que diz. Então, não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, e agora nós vamos passar aqui para um exemplo prático de alguém que fez isso, e alguém que é notável, inclusive, entre a liderança. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nesse trecho diz o seguinte, que não havia nenhum necessitado, porque aquela era uma igreja que agia. E aqui nós estamos falando sobre necessitados financeiramente, necessitado de coisas materiais. E nós, no corpo de Cristo, temos que entender que quando nós nos tornamos um coração e uma alma, nós estamos prontos para, inclusive, participar com aqueles que não têm, quando nós temos alguma coisa para contribuir. E veja só, provavelmente todos nós temos essa experiência, nós que participamos de um grupo ou outro, qualquer grupo ao qual você pertencer, você sempre vai ter aqueles que têm e aqueles que não têm. Em outras palavras, aqueles que são necessitados e o oposto, aqueles que são abastados. Sempre vai existir aqueles que possuem um carro e aqueles que não possuem um carro. Sempre vai existir aqueles que
têm uma casa própria e aqueles que ainda não conseguiram ter a sua casa, o seu apartamento próprio. Sempre vai ter aquele que manda o seu filho para uma escola particular e aquele que não, que vai mandar o seu filho para uma escola pública. E conforme Ariano Suassuna dizia, parece que o mundo está dividido entre aqueles que foram para Disney e aqueles que ainda nunca foram para Disney. O que é que significa? Que entre nós, muito possivelmente, tem aqueles que necessitam e aqueles que têm o suficiente para contribuir e fazer uma diferença. E numa sociedade que estimula as pessoas a fazerem a justiça com as próprias mãos, é bem possível que você ouça vozes que defendem o direito do pobre roubar o rico. E numa outra sociedade que estimula a avareza, é bem possível que você vá ouvir vozes que defendam a esperteza do rico quando ele rouba o pobre. Mas numa comunidade de Cristo, onde é Cristo quem reina, é o amor que levanta a voz e pergunta: o que é que eu posso fazer por você? O que é que você necessita? Esse é o retrato de uma igreja virada para dentro. Semana passada, o nosso amigo Fernando, meu querido irmão Fernando Napoli, falou sobre uma igreja virada para fora, atendendo os necessitados de fora. Mas essa igreja, para ser completa, ela precisa também ser virada para dentro, onde ela socorra os necessitados de dentro. Eu quero fazer um encorajamento para você, deixar um apelo para você. Se você é alguém que durante todos esses meses, nesse último ano, tem sido ainda abençoado, que você vê Deus derramando bênçãos sobre você, eu pediria para você compartilhar disso. Talvez você tenha tempo suficiente para poder oferecer um ouvido para alguém que precisa ouvir alguma coisa. Talvez você tenha um coração cheio de ânimo. Tem muitas pessoas que estão ao seu redor, que não estão muito longe, inclusive dentro da nossa própria família, provavelmente precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Talvez você tenha talentos, você saiba fazer coisas, você é uma pessoa criativa, talvez na cozinha, na hora de fazer um bolo, alguma coisa. Talvez você tenha recursos financeiros, você foi protegido por Deus durante essa pandemia e você não perdeu o seu emprego, não perdeu o seu salário, você ainda tem o suficiente para você ir um pouco mais, você foi capaz de trocar de carro, você fez melhorias na sua casa, você já fez uma viagem. Por que não pegar desses bens que você possui e compartilhar com alguém? Pegue o seu telefone, escreva para alguém e pergunte para ele, baseado naquilo que você tem, e diga para a pessoa: você está necessitado disso, eu poderia contribuir, compartilhar, viver essa comunhão em comum nesse coração e nessa uma alma com você. E se você, abertamente aqui falando com você, não tem compartilhado, não tem doado, não tem ofertado como você deveria ofertar para a igreja, saiba que nós ainda precisamos da sua oferta, da sua contribuição. Todo mês nós temos necessidades, nós temos a obra, nós temos obreiros que dependem inclusive da sua contribuição, da minha contribuição. Nós precisamos ser fiéis nisso. Contribua, faça a sua parte. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus supre, Deus é fiel, Deus não vai deixar você no frio, Deus não vai deixar você na chuva. Deus, quando vê a nossa iniciativa nesse um coração, nessa uma alma, Ele está pronto para nos capacitar, para que a gente possa dividir aquilo que nós temos e ainda ter para todos. Então faça isso, faça a sua contribuição. Se você não tem feito isso ultimamente ou recentemente, abençoe essa família dessa forma. E o João Silei vai falar um pouco sobre os nossos irmãos que estão em prisão por causa da fé. Compartilhe também, se você tem mais interesse em saber sobre isso, fale com o João Silei sobre isso. É possível, não somente através da oração, mas também da doação dos nossos bens que temos. E tudo isso é para a glória de Deus, para as pessoas verem um reino diferente, uma comunidade diferente no nosso meio. Deus abençoe você. Que isso? Não me solta! Me solta! Não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo?
acontecendo? Me solta! Não, meu amor, não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não, que é isso? Solta! Solta! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Nesse tempo de pandemia, eu acredito que todos nós temos experimentado uma limitação, né, da nossa liberdade de poder ir e vir para onde a gente queira ou para onde nós precisamos ir. E a gente sabe que isso é algo que realmente nos incomoda e muitas vezes nos deixa tristes e até mesmo um pouco desanimados. Mas, com a graça de Deus, isso logo vai passar, né? Em alguns países onde a vacinação já está avançando bem, essa já é uma realidade, as coisas estão voltando ao normal. Mas para os nossos irmãos que são presos por causa da sua fé, especialmente nos países da Eritreia, Irã e Coreia do Norte, infelizmente essa não é uma realidade para eles, né? Eles enfrentam, né, a solidão, as torturas, né, das prisões. No caso da Coreia do Norte, em campos de trabalho forçado, passando por fome, tortura, muitas vezes sendo vítimas de assassinato, violência sexual. Algumas mulheres grávidas são vítimas de abortos forçados, né? Cristãos presos na Eritreia em containers ficam ali passando frio e calor, né? E outra que não estão nos containers são levados para alguns túneis, né, em áreas desérticas. E também no Irã há muita tortura nas prisões onde eles estão. Então, esse é o momento de oração onde nós queremos interceder por esses irmãos que
que estão enfrentando essas dificuldades terríveis, a situação muito difícil, né, de encarceramento por causa da sua fé. E além deles também, eu gostaria de acrescentar um outro pedido, que é que a gente ore por Moçambique, né? Esse ano, Moçambique voltou a fazer parte dos 50 países que mais perseguem cristãos. Desde 1993, Moçambique não entrava na lista, mas esse ano, infelizmente, por conta de ataques de grupos islâmicos extremistas no norte do país, e também pela violência de alguns criminosos de cartéis de droga em Moçambique, o país voltou então a fazer parte da lista de países que mais perseguem cristãos. E talvez você já deve lembrar, nossa igreja tem uma história com Moçambique, né? Alguns anos atrás enviamos uma equipe para lá, ficamos quase um mês desenvolvendo um trabalho com a Jocum, e também fizemos grandes amizades. Até hoje temos um relacionamento e apoiamos vários projetos, e gostaríamos então também de acrescentar Moçambique a nosso momento de oração, para que Deus esteja cuidando, trazendo paz para esse lugar que é tão amado por nós, e que Deus esteja trazendo também força, esperança para os nossos irmãos encarcerados na Eritreia, no Irã, na Coreia do Norte e em outros países onde eles se encontram presos por causa da sua fé. Deus Pai Todo-Poderoso, nós que temos experimentado um pouco de limitação de liberdade, sabemos como isso incomoda, mas eu acho que a gente não consegue tomar conta da dimensão, o quanto deve ser difícil, ó Pai, um encarceramento em condições subhumanas, junto com a tortura, com a violência, Pai, que muitos dos nossos irmãos estão experimentando por eles acreditarem e seguirem e eles compartilharem a Jesus Cristo com outras pessoas. Pai, nós queremos pedir que o Senhor esteja trazendo força para eles, esperança, Pai, que eles consigam, Deus, continuar resistindo e perseverando para suportar todos os sofrimentos, Deus. Pai, esteja com nossos irmãos na Coreia do Norte, que sofrem com trabalhos forçados em campos de concentração, de trabalhos forçados. Esteja com nossos irmãos na Eritreia, ó Pai, que estão nos túneis subterrâneos e também nos contêineres, passando por dificuldades e condições subhumanas, e aqueles também no Irã que são torturados e muitas vezes vítimas de grande violência. Pai, que o Teu Santo Espírito fortaleça-os e também, Pai, que traga consolo e esperança, Pai, aos corações dele. Sabemos que espiritualmente nós já somos livres, mas sabemos também, ó Deus, que muitas vezes o nosso corpo, ele necessita, ele clama pela esperança, Pai. E também sabemos que a justiça precisa ser feita, Pai, e as pessoas poderem responder pelas injustiças que têm cometido com outros, simplesmente porque eles acreditam, Pai, em Jesus Cristo. Pai, nós queremos também colocar nesse momento em especial Moçambique, que é um país que está no nosso coração, no coração da igreja de Itu, porque o Senhor sabe que nós desenvolvemos um trabalho lá com a equipe da Jocum, Pai, o quanto nós acreditamos e apoiamos os trabalhos que lá são feitos. E, Pai, nos entristece muito saber que eles voltaram, Moçambique voltou a fazer parte dos países que mais perseguem, na posição número 45, por conta dos ataques de grupos extremistas no norte do país. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja também intercedendo, Deus, para que, intervindo, Deus, para que possa haver paz naquele país, ó Deus. Um país muito amado por nós e que nós sabemos quanto eles têm sofrido, Deus, com essa violência. Ó Deus, nós pedimos que a nossa igreja e todas as igrejas do Brasil, a igreja livre, nós os cristãos que desfrutamos do privilégio da liberdade de poder crer e falar de Jesus, que possamos estar sempre lembrando dos nossos irmãos que pagam alto preço por acreditar e compartilhar o nosso Senhor Jesus em lugares onde é proibido e onde eles podem até perder a própria vida, Pai. Que o Senhor traga força e não deixe que a esperança morra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos a esse momento da Ceia do Senhor. Você deve lembrar, eu já devo ter comentado antes, que
A ceia do Senhor é um dos meus momentos do culto favorito, porque é um momento que me inspira muita esperança, né? Me traz, me lembra muito a esperança que nós temos em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava caminhando, né, em Nazaré, na sua cidade, ele vai à sinagoga, ele é convidado para ler o livro do profeta Isaías. E a parte do profeta que ele lê é essa aqui que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O profeta Isaías, ele profetiza que o ministério do Messias, do Cristo, seria trazer a proclamação de boas notícias pobres, a cura da cegueira espiritual e a libertação daqueles que estavam sendo oprimidos e presos. Hoje, nós já desfrutamos da concretização dessa promessa e dessa esperança, pois o Messias, Cristo, ele já veio e ele nos trouxe, então, esse evangelho que é boas notícias para nós. Ele já nos trouxe a libertação dos nossos pecados e também de muitas cadeias que nos limitavam e oprimiam. Infelizmente, tem cristãos que já desfrutaram de toda essa libertação, dessa cura, mas infelizmente ainda continuam presos fisicamente por conta da intolerância e da violência de muitos países opressores e perseguidores. A nossa oração é que nós, a igreja livre fisicamente e também espiritualmente, possa se unir para que esses irmãos venham ter liberdade completa, onde um dia todas essas cadeias serão abertas, né? E até aqueles que os oprimiram possam ser levados à justiça. Então, a nossa esperança, e cada vez que nós tomamos a ceia, nós celebramos essa esperança da liberdade. Então, nesse momento em que eu e você partilhamos da ceia, né, nós vamos relembrar e agradecer a liberdade que nós já desfrutamos hoje em Jesus Cristo. E continuar também a nos comprometer, a nos envolver, a interceder e a apoiar a causa dos irmãos perseguidos e presos ao redor do mundo. Vamos orar? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós somos hoje privilegiados porque fazemos parte daquela parte da Tua igreja que desfruta da liberdade de poder adorar, de poder proclamar a verdade do Teu Evangelho. Nós que tivemos nossas vidas, Pai, resgatadas e libertadas pelo poder do Evangelho do Teu Filho Jesus. Pai, mas nós sabemos que uma boa parte de nossos irmãos ao redor do mundo, mesmo tendo desfrutado dessa mesma libertação espiritual, ainda sofrem, Pai, a prisão física, Pai, real, literal, fruto de governos e também de sistemas opressores e perseguidores, intolerantes. Pai, nós pedimos para que a libertação deles seja completa, Pai. E, Pai, nós agradecemos porque hoje nós desfrutamos da libertação do mal, do pecado, graças ao sangue de Teu Filho Jesus. E é por conta disso, Deus, que nós somos motivados a também nos unir a nossos irmãos para que eles em breve tenham a libertação completa. Amém. E aí, pessoal da Igreja de Cristo, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou pastor da Igreja Batista Central de Itu, uma igreja parceira de vocês. Eu fico muito feliz por essa colaboração, essa amizade entre as nossas igrejas. Eu acho que isso é fruto do ministério de Jesus, do Evangelho, e isso é benefício para o reino, porque duas igrejas se unindo mostram que a comunhão é possível, mesmo quando pessoas são diferentes, mesmo quando igrejas são diferentes, é possível andar em unidade, em comunhão, em fraternidade, e isso testifica do amor de Deus, isso testifica do amor que Deus tem por nós, que mesmo sendo diferente de nós, nos ama e nos inclui na comunhão com Ele. Isso é muito legal, fico muito feliz por isso. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de servir vocês com a música, eu espero servir bem, espero fazer um bom serviço aqui para vocês. E queria te convidar a cantar. Se você conhece essas canções, se você sabe a letra e já conhece, eu quero te convidar a cantar junto, que a gente vai louvar o nome do mesmo Deus, em comunhão e em unidade. Vamos lá?
Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Um Pai que seu Filho nos deu, um Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, vida aos corações. Tão profundo, mais uma vez. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, igreja, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, que você esteja bem e esteja se cuidando e saudável. Hoje, para o nosso momento de oferta, eu queria trazer uma pequena leitura e uma pequena reflexão de um trecho que a gente já conhece bastante. Mateus 26, Jesus ele estava prestes a ser traído, a ser entregue por Judas para as autoridades, e ele estava prestes a assim completar e cumprir a sua missão nesse mundo. E um pouquinho antes disso, em Mateus capítulo 26, Jesus ele ensina para os seus discípulos e ele deixa também ensinado para nós o seguinte: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: entrem vocês que são abençoados pelo meu Pai, tomem posse do que está reservado para vocês no reino desde a fundação do mundo. E esse é o motivo, essa é a razão. Eu estava com fome e vocês me alimentaram. Eu estava com sede e me deram de beber.
Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me agasalharam. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Quando te vimos sedentos e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei dirá: afirmo esta verdade solene, essa verdade máxima. Toda vez que vocês fizeram essas coisas a algum marginalizado, a algum excluído, aquele era eu. E estavam ajudando a mim. A gente sabe, a gente já ouviu sobre oferta muitas vezes, a gente já ouviu muita coisa boa no sentido de nos direcionar em relação a dividirmos o que temos, em relação a termos uma consciência de comunidade, uma consciência de reino e de viver o amor ao próximo na prática. Jesus nos ensina aqui nesses versículos, ele nos ensina com a vida dele, que a única forma possível de amar é na prática. É no alimentar, é no vestir, é no construir, é no visitar, é no agir e no entregar. E além disso tudo, a oferta também, ela é um ato, ela é um movimento de louvor a Deus, um movimento de adoração. Desde o início foi assim, uma oferta, uma entrega, um exercício de confiança e louvor a Deus, isso já estava previsto. Foi assim com Adão e Eva e Caim e Abel, e continua assim. Deus, ele nos fez, Deus, ele nos conhece. Ele sabe o quanto nós somos inclinados, somos propensos a querer ajuntar, a querer acumular e a se perder no nosso próprio egoísmo, na nossa avareza e nos esquecermos de onde nós viemos, de nos esquecermos da nossa dependência dele, do Pai. Hoje, então, eu queria te convidar a doar, a ofertar como um movimento de amor na prática e também como um movimento de louvor ao nosso Pai. Doando com generosidade, doando com alegria, doando com um coração de louvor e de dependência de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque tudo o que nós somos, o que temos, tudo, Pai, tudo vem do Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Pai, pelo seu amor que nos constrange e pelo seu amor que nos dá esperança, Pai. A gente quer um coração que seja inclinado, Pai, um coração que seja voltado para o outro, assim como o do Senhor. Que a gente possa amar na prática, amar da melhor forma possível, amar com o que nós temos, amar com o que nós somos, Pai. Que a gente possa realmente viver em comunidade e viver abençoando, Pai, como o Senhor também nos abençoa. Obrigado por Cristo, o nosso Salvador, Pai. Em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Salmo 23:3 diz: o Senhor refrigera a minha alma. Numa outra versão, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: o Senhor renova as minhas forças. Quando é que eu preciso de renovo das minhas forças? Quando eu me sinto sobrecarregado, levando um peso que não é meu na realidade. Semana passada eu falei sobre o peso da culpa, do pecado. Hoje eu gostaria de falar sobre o peso da tristeza, porque muitos de nós temos vivido ou estamos vivendo agora o peso da tristeza. Num mundo cheio de injustiça, cheio de dores, de enfermidade e mesmo no meio de uma pandemia, tem muitas pessoas que têm perdido. E a perda nos leva à dor, a dor nos leva ao sofrimento, o sofrimento nos leva à tristeza,
a nossa alma sente. Entendemos uma coisa, que esse pastor que nós temos, o bom pastor, ele também enfrentou tristeza, ele também enfrentou perdas. De fato, a realidade é que nessa vida, nós perdemos a vida toda, não é mesmo? E a última coisa a perdermos é a própria vida. Nós perdemos amigos, alguns nessa pandemia têm perdido entes queridos, pais, mães, irmãos, tios, parentes, pessoas chegadas. Nós perdemos nos negócios, nós perdemos na vida também a saúde, perdemos a aparência. Pensando sobre isso, a realidade, e de forma bem humorada, eu não tive muito o que perder em termos de aparência. Mas muita gente perde e, na realidade, assim, todos nós, na verdade, perdemos alguma coisa que é essencial e vivemos com dor, mas não precisamos viver uma vida miserável. Então, como lidar com esse peso da tristeza e da perda e da dor? Entregue para o Senhor, confia nele, abra mão do seu passado. Viva o hoje, não deixe o ontem matar o seu presente, não deixe o seu passado fazer com que você se torne o produto dele, a realidade do ontem. E aí depois olhe para Jesus, que ele também sofreu e ele também padeceu, foi um homem de dor. Mas veja a recompensa que Deus deu para ele. O pastor é fiel, ele vai continuar cuidando de você e ele está pronto para carregar esse teu peso da tristeza. Vamos orar. Pai, que a gente aprenda a levar o peso da nossa tristeza até o pastor Jesus, que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Se você hoje está carregando um peso de uma tristeza, de uma morte de alguém, de uma perda nos negócios, da insegurança que isso está gerando, entrega para o Senhor agora. É o que Ele está pedindo como bom pastor. Estamos chegando ao final desse culto, agradecemos a sua participação, esperamos que tenha sido um momento de encorajamento, edificação e também de informação sobre nossos irmãos que estão sendo perseguidos e presos. E queria te encorajar que, além desse culto, você teve algumas informações, que você possa olhar na descrição desse vídeo, e aí você vai encontrar os links para o Portas Abertas e saber como você pode se informar mais e também se envolver e ajudar nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. Então vamos ter agora a nossa bênção. Que a paz de Deus vá contigo por onde quer que Ele te enviar. Que Ele te guie pelo deserto e te proteja pela tempestade. Que Ele te traga de volta regozijando pelas maravilhas que Ele tem te mostrado. Que Ele te traga de volta regozijando, mais uma vez, pelas nossas portas. Uma semana abençoada, paz para sua casa.